não vos converteste a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras. Foi comida pela locusta, contudo não vos converteste a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos mancebos matei à espada, e os vossos cavalos deixei levar preso, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós foste como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Irmãos, vamos prosseguir agora aí, no livro de Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 13, de 1 a 9. Lucas, no capítulo 13, de 1 a 9. Lucas, capítulo 13, de 1 a 9. Amém, irmãos? E assim disse a palavra de Deus. Tem um subtítulo que eu gostaria de ler, a mortandade dos galileus e a queda da torre de Siloé. E naquele mesmo tempo, estava presente ali alguns que lhes falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E, respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai-vos, vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não. Vos digo, antes, se vós não arrependeste, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidai que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se vós não arrependeste, todos de igual modo perecereis. A palavra da figueira estéril. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela frutos, não o achando, e disse ao vinheiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo, ele disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois mandará cortá-la. Aleluias. Irmãos, antes de sentarmos, vamos dar uma grande salva de palmas para Jesus.
A melhor salva de palmas que você já deu até hoje. Jesus é o que vive e reina para sempre. Irmãos, o tema dessa ministração é o arrependimento. O arrependimento está bastante esquecido no meio evangélico. Muitos não pregam mais, não se fala ou nem se sabe o que é arrependimento. Estamos esquecendo do arrependimento. Não estão esquecendo que salvação não existe, perdão dos pecados não existe sem arrependimento. E o que significa arrependimento? O que significa arrependimento? No sentido literário, arrependimento significa mudar de procedimento. Mas, na verdade, é uma decisão movida por uma profunda contrição, arrependimento das próprias culpas e pecado, e que nos convence de que a vida que temos levado é impura e necessita de mudanças. Podemos colocar 5 passos do arrependimento. O primeiro passo seria o conhecimento do pecado cometido. O conhecimento do pecado cometido seria o primeiro passo. Reconhecer o pecado cometido. O segundo passo é o ódio pelo pecado. Você tem que ter ódio pelo pecado. E o terceiro passo é a confissão do pecado ao Senhor Jesus. É nós confessarmos o nosso pecado ao Senhor Jesus. Tem o quarto passo, que é o abandono do pecado. Não viver mais no pecado. Abandonar o pecado. E o terceiro passo, o quinto e último passo, é o esquecimento do pecado. Ele já foi perdoado, você já confessou, então nós não temos que viver com um relacionamento com o pecado do nosso passado. Somos novas criaturas. Os profetas, João Batista em especial, Jesus e os apóstolos, pregavam o arrependimento em sua forma mais solene. E o arrependimento nos leva à salvação. Naqueles mesmo tempo, estava presente ali, a Bíblia nos fala que estava presente ali alguns, e parece que eles faziam uma certa comentário com algum tipo de desleixo ou julgamento a respeito dos galileus que foram dizimados por Pilatos e misturados em seu sacrifício. Mas Jesus repreende. Esses homens, parece que eles comentavam, julgando que aqueles que foram mortos
teria uma certa culpa ou pecado, por isso tiveram aquele fim trágico. Mas Jesus lhe repreendeu eles, dizendo: respondendo, Jesus disse-lhes: cuidai-vos vós, que esses galileus foram mais pecados do que todos os galileus, por terem padecido de tais coisas? Não tiveram mais pecados. E vos digo, antes se vós não arrependeis, todos de igual modo padecerão. O salário do pecado, segundo a palavra, é a morte. Se não arrependermos, a palavra nos diz que nós padeceremos de tal modo como padeceu aqueles galileus que foram à morte. A palavra é pesada. Eu poderia estar aqui pregando exaltação, falando de profecias, falando de bênçãos. Sim, o povo de Deus tem bênçãos. Deus tem muitas bênçãos para o seu povo. Mas a palavra nos alerta a respeito de um julgamento premeditado. Quando nós apontamos o dedo para alguém, existe uma explicação para isso. Quando apontamos o dedo para alguém, tem um dedo apontado para a pessoa, um dedo apontado para Deus e 3 para nós. Então devemos analisarmos bem antes de apontarmos o pecado de alguém, a vida de alguém, que nós também possamos estar semelhante ou de tal maneira igual a ele. E prosseguindo aqui na palavra, entrou outro assunto naquele debate. E aqueles 18 sobre os quais caíra a torre de Siloé e os matou. Jesus nos fala: cuidai que foram mais culpados do que todos quantos os homens que habitam em Jerusalém? Será que aqueles homens, que aquela torre interrompeu a vida deles, aqueles 18 homens? E Jesus afirma aqui que aqueles homens não tiveram culpa contra qualquer homem, eles não tiveram pecados menor ou maior contra qualquer homem de Jerusalém. E vos digo, antes que não arrependeste, todos de igual modo pereceremos. Irmãos, então a palavra nos alerta a respeito do arrependimento. Aceitar Jesus e não nos arrependermos do nosso pecado, está incompleta o processo. Nós temos que arrepender dos nossos pecados, pedirmos perdão para eles e termos mudanças. O arrependimento nos leva a mudanças. Mudar de vida, mudanças de postura, sermos exemplos. Jesus prossegue aqui, nos falando de uma parábola da figueira estéril. Ele dizia esta parábola:
Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurá-la nela fruto, e não o achando. E disse ao vinheiro: eis que há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira, e não a acho. Corta, porque ocupa ainda terra inútil. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, se não, depois mandará cortar. Irmãos, a parábola nos disse que esse homem, ele foi no meio da sua vinheira, e plantou uma figueira. A vinheira, se nós olharmos aqui na nossa região, nós temos pouca vinheira, mas com muita dificuldade, tenho que plantar, tem que botar parreira, fazer muitas das coisas. Mas nessa região aqui, a vinheira era plantada normal. E a terra era fértil, era uma terra própria para o cultivo de uva. E foi plantada no meio da vinheira uma figueira. E o seu dono, ele vinha ali, já era o 3º ano consecutivo, e olhava aquela figueira não produzia frutos. E ele tomou uma atitude. Estás aqui ocupando espaço sem produzir nenhum fruto. Corta e joga fora. No livro de João, no capítulo 15, no Evangelista, no capítulo 15, versículo 2, a palavra de Deus nos fala o seguinte: toda vara que em mim não dá fruto, tira. E limpa aquelas que der fruto, para que dê mais fruto. Também no mesmo capítulo, no versículo 8, a palavra nos diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Irmãos, quantos de nós estamos na igreja há mais de 3 anos, 4 anos, 5 anos, e não damos frutos nenhum? Qual é o fruto que você está dando? Qual é o fruto que você está produzindo? Qual é o fruto que Deus nos fala nessa parábola? O fruto é o nosso irmão. O fruto é a alma que ganhamos para Deus. O que nós temos feito? Nós temos dado algum tipo de frutos? Nós temos feito alguma coisa para Deus? Nesses 3 anos que nós estamos na caminhada, 4 anos, 5 anos, 6 anos, nós demos algum tipo de frutos para Deus? Será que
nós temos interpretado errado a palavra de Deus? Irmãos, a palavra nos fala que a vara que não der fruto, corte-a, jogue fora. E as que derem fruto, limpe-a, para continuar dando fruto. Irmãos, teremos que fazer uma reflexão. O que nós temos sido como árvore de Deus? Nós temos dado frutos? Nós temos feito alguma coisa para ganharmos vidas, ganharmos almas para Deus? Mas tem uma solução. Deus não nos separa de uma vez, se nós não dermos fruto. Nós temos um advogado. Temos um advogado fiel, como diz o hino. Lá na primeira carta de João nos fala: se pequeis, temos um advogado junto ao Pai. Ele está à destra do Todo-Poderoso. Aqui nós vemos que, na parábola, a intercessão de Deus na nossas vidas. Não, para aí. Patrão, não corte. Deixe mais um ano. Eu vou regrar em volta, eu vou cavar em volta dela. Eu vou colocar esterco em volta dela. Aí, se ela não produzir, a gente corte ela. Então, nos textos que nós lemos, se nós não nos arrependermos e não produzirmos frutos verdadeiros, pereceremos. A palavra, ela é bem clara. Pereceremos. Nós vemos aqui Jesus intercedendo mais uma vez por nós que não estamos dando fruto. É o advogado que está junto ao Pai, pedindo que nos deixe, que Ele vai nos alimentar, que Ele vai nos cobrir com teu sangue, com a tua misericórdia, sem mesmo nós merecermos. Ele vai dar outra oportunidade. Irmãos, nós podemos ver a respeito do arrependimento, que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. O livro de Mateus, no verso 1 e 2, nos fala que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegada o reino dos céus. O arrependimento, ele é parte principal nas nossas vidas. E em Mateus, no mesmo livro, capítulo 4, 17, nos fala também
um versículo semelhante. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegada o reino dos céus. Vemos também na igreja primitiva, Pedro, em Atos 2,38, arrependei-vos, cada um de vós, e sejais batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vejamos que tanto João Batista, Jesus, os discípulos, enfocavam e batiam sempre no arrependimento dos pecados. Sem arrependimento não há salvação. Podemos analisar que o arrependimento nos leva a uma comunhão perfeita com o nosso Criador. É o passo principal para a vida eterna, para conseguirmos estar junto com o Pai. Irmãos, eu quero, nesse momento, vou pedir ao Valber que ele cante um hino para nós, um louvor. E nós vamos estar de pé, vamos colocar a mão no nosso coração e vamos fazer uma reflexão a respeito do arrependimento, a respeito de mudanças em nossas vidas, a respeito de tomarmos uma nova posição. A partir de agora, vamos contrariar o inimigo. Vamos viver na luz ao invés das trevas. Vamos caminhar sempre na direção do Pai, arrependendo dos nossos pecados, abandonando os nossos pecados, não deixando que eles nos provoquem. Vamos ser novas criaturas. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos teus, obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão. Senhor é o Deus poderoso que pode todas as coisas. Onde eu colocar toca, Senhor, em cada coração. Pés, venha, Senhor, do alto da cabeça, nas plantas dos pés. Muda toda a espécie. Oh, meu Pai querido, para que exaltamos o seu povo com arrependimento, para que eles possam viver a sua presença, arrependendo dos seus pecados e aceitando Jesus como verdadeiro Criador, verdadeiro Rei. Bendito serei, Pai querido, onde eu passar, toca, onde Senhor, eu em tocar, cada coração, cada filho seu, Senhor, para que ele possa tomar uma posição diante de Ti, Senhor, a verdadeira posição do Filho Teu, Senhor. Oh, meu Pai querido, o Senhor é o Deus poderoso, o Deus de todas as coisas. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor vem do alto, Senhor. Esteja com o seu filho, Senhor, em nome
se atentamente ouvir a Deus, Pai e os querido, mandamentos meu Pai, seus, nós te agradecemos pela sua palavra, Senhor. o Senhor E que meu ela, Deus, te Senhor, exaltará Toque em cada sobre coração todas as seus nações. filhos, e venha surtir efeito. Que as Eu pessoas que aqui passar, entraram, Senhor, não eu saiam da não mesma maneira, correrei Senhor, atrás de e que elas possam caminhar, Senhor, na sei sua que elas presença. vão me alcançar onde eu colocar a Santo, planta santo, dos santo, meus santo. pés. Sei que Pai a querido, sua bênção meu Pai amado, esteja chegará. conosco, Senhor. Bendito Todo serei momento na terra, bendito Venha, serei vá de encontro a todos os quando seus eu filhos, Senhor. profetizar. Venha, Senhor. Sei que a Toque em minha seus voz corações. será a voz de Deus. Bendito Aleluia. serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha Toca, Senhor, voz vai será a tocando no voz de coração dos seus filhos, Deus. Toca cada um que está aqui, Bendito Senhor. serei no Oh, campo, meu Pai. bendito serei por onde eu Vai mudando a passar, história, Senhor. onde eu Vai tocar, mudando o quadro. abençoado será Vai mudando, Senhor. quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Aleluia. Glórias, glórias, glórias. Damos a ti, Senhor. A honra e toda a glória, Senhor, para ti, Senhor.